presença nesse lugar. Tua presença é mais importante que a presença do pastor, do que a presença de qualquer ser humano aqui. Nós queremos que o Senhor venha se revelar, venha se manifestar entre nós. Se por acaso entrou aqui alguém que seja enfermo, eu declaro agora que seja curado, que seja liberto em nome de Jesus. Muitas vezes sendo oprimido, sendo destruído de alguma forma. Estou ordenando agora, no nome de Jesus Cristo, que bate em retirada, que sai desse lugar, porque esse espaço é o reinado e o domínio somente do nosso Senhor, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso que nós profetizamos que haja vida, que haja paz, que haja justiça entre nós, entre nossas vidas. Aproveitamos nessa noite para interceder pelo nosso país. Pedimos para que, Senhor, justo Deus, reto juiz, pedimos para que o Senhor venha dominar, venha reinar sobre a nação brasileira. Nós profetizamos que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E declaramos que o Deus é o Deus do Brasil. Declaramos que o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, seja também o Deus do Brasil. Entregamos, Senhor Deus, o presidente da República nas tuas mãos. Entregamos STF nas tuas mãos, Senhor. Entregamos todos os políticos, todos os juízes e juristas, Senhor da glória. Pedimos para que o Senhor venha manifestar a tua retidão, o seu reto juízo sobre essa nação brasileira. Que o Senhor nos liberta, Senhor da glória, de toda opressão, da malignidade, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor salve mais vidas, mais famílias que se encontram perdidas, que sejam salvas, libertas, curadas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Apenas lembrando no ano de jubileu, é o ano da nossa libertação. E também relembrando apenas o contexto desse tema da campanha do jubileu que estamos abordando nesses 2 dias da campanha, explicando um pouco o que significa o jubileu. No segundo dia da campanha, os que estavam aqui aprenderam um pouco sobre o que significa o jubileu. E apenas vou dar uma introdução aqui daquilo que nós havíamos comentado no segundo dia da campanha, baseado em Levítico capítulo 25, versículo 8 a 13. Levítico capítulo 25, versículo 8 a 13. Você está com a sua Bíblia aí, pode acompanhar. Nós tivemos aqui essa semana um pequeno problema técnico aqui no nosso data show e caiu conta de água e infelizmente queimou. Nós estamos aqui arrumando essa semana. Pretendo que seja pronto, como está arrumando. Levítico capítulo 25, versículo 8 a 13. Conte 7 semanas de ano. Isso aí, 7 anos vezes 7. O que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 de 7º ano, que é o dia do perdão, mande um homem tocar trombeta por todo o país. Pois esse ano, que vem depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos que tiverem sido vendidos como escravo voltarão livres para suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos
voltarão a pertencer no primeiro dono. E nesse ano ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as pareiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesmo. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono, até versículo 13. Então, quando a gente recebeu esse tema, né, que seja esse ano o tema, aliás, o ano de jubileu, mas qual é o significado? Né? O significado praticamente o que está escrito aqui, nesse texto que nós lemos. Nós estamos na campanha de jubileu, e no ano do jubileu, o nosso Ministério Peniel está completando 50 anos. Quantos anos? Quantos aqui que fazem parte do Ministério Peniel? 50 anos que estamos completando. Desde que a igreja começou com um pequeno grupo de jovens que estavam orando, que nada mais desejavam senão a presença de Deus, a igreja, o pequeno grupo se tornou uma igreja. Essa pequena igreja hoje se tornou mais de 90 igrejas que estão aqui no Brasil e fora do Brasil. 50 anos para a glória do Senhor. E qual é o significado do ano de jubileu na Bíblia? Comemora-se o ano de jubileu no 50º ano contado, depois de cada 7 anos sabático. Era um ano memorável na história do povo de Israel. E nesse ano importante, nesse período, era decretado uma ordem, ordem do Senhor para todo o povo de Israel. Deus ordenava alguns decretos. Um desses decretos, a cada 50 anos, que é o ano do jubileu, a cada 50 anos tudo era parado para cumprir o jubileu determinado pelo Senhor. Nesse período que se parava praticamente tudo para se comemorar o ano de jubileu, haveria o perdão de todas as dívidas. Como é que é isso? As pessoas que deviam dinheiro, ou bens emprestados, eram perdoados das suas dívidas. E eu estou devendo para você alguma coisa, né? E eu vou estar devendo com alguém o dinheiro. Toda vez que chegava a 50 anos, então parava, então você tinha que perdoar. Já pensou? Que maravilha isso, né? Sua dívida era perdoada no banco com quem você emprestou. E também nesse período, por causa da questão da justiça social, por exemplo, se eu comprasse uma casa de alguém, naturalmente hoje, isso não é só de hoje, mas desde o antigo, as pessoas eram muito aproveitadoras, comprava uma casa, a casa que eu compro para me enriquecer, para meu bem, para me acumular a minha fortuna. E assim que acontece até no Brasil. A gente falou sobre isso aqui no segundo dia da campanha, quando a gente lembrava aqui de alguns jogadores no futebol hoje. Eles são espertos, né? E ganha fortuna, faz o quê? Investe em compra de imóveis. Compra de imóveis hoje é o maior investimento que você possa ter. Então, quando chegava no ano de jubileu, aí você deveria devolver o imóvel que você comprou, aquele que te vendeu. Qual era a ideia? É que havia justiça social. A riqueza era para todo mundo, igual. Nesse ano de jubileu, ninguém poderia ser ou ter mais ou menos. Se você comprou ou comprei de você algum carro, tem que devolver. Com gasolina, sem gasolina, tem que devolver. Se eu comprei de você um apartamento, não importa se é um apartamento lá no Cabuco, chama? Isso. Se eu comprei de lá, você tem que devolver o apartamento.
Se eu comprei de você uma fazenda, um terreno, chegando no ano de jubileu, eu tenho que devolver para você. Do jeito que você me vender, perdão. E pessoas ricas ou não compravam. Devolve esse microfone, tem que devolver esse microfone aí. Oh, cadê o... Tudo bem, Wiki? Everson, tá tudo bem? Posso continuar? Tá bom. As pessoas ricas ou não comprando alguns bens ou propriedades, deveriam devolvê-los aos seus antigos donos. E era também nesse período, o ano jubileu, era um tempo de libertação dos escravos. Escravos, por exemplo, eu comprei alguns escravos para trabalhar na minha casa, para trabalhar na minha fazenda. Chegava no ano do jubileu, eu tenho que libertar. Vai embora, e eles ficavam contentes, obviamente. Gratuitamente eles eram libertos. Nesse período do ano do jubileu, eles voltavam para o seu estado de liberdade. Trazendo aqui para nós a pergunta que eu faço aqui, nessa noite, tentando contextualizar na nossa história, no nosso período que nós estamos vivendo, aqui, o ano de jubileu do nosso Ministério Peniel, que nós completamos quantos anos? 50 anos. Será que nós teríamos, ou haveria entre nós, escravos que precisam voltar ao seu estado de liberdade? Peniel está completando 50 anos. Talvez você diga que não é meu caso. Eu cheguei aqui, eu estou com 1 ano, estou com 6 meses. Talvez alguns possam dizer que não, eu cheguei aqui, estou com 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos que estou aqui. Estou aqui 15, 20 anos, 30 anos. Não importa o quando você está aqui, mas você faz parte agora do Ministério Peniel. Não importa o tempo que você está aqui. A pergunta que eu volto a fazer, será que haveria entre nós escravos que precisa voltar ao seu estado de liberdade? A resposta, creio eu, que sim. Assim. Apesar de estarmos completando 50 anos, e infelizmente ainda nós temos escravos que continuam escravos. Nós temos no nosso meio que são escravos que continuam escravos. Por mais que nós completamos 50 anos, tomaram que nesses 50 anos que houvesse libertações, gente que são libertos, curados definitivamente, mas apesar de nossos 50 anos, existe ainda gente que estão escravos, que precisa voltar ao seu estado de liberdade, naturalmente. Por que eu afirmo dessa forma? Algumas verdades aqui que quero apontar sobre essa afirmação que eu estou fazendo. Primeiro, o tempo da igreja não significa que você está totalmente liberto. O tempo que você faz aqui no Ministério Peniel, o tempo que você faz, que o Ministério Peniel está completando 50 anos, isso não tem nada a ver que você está liberto. Não importa se você está com 1 dia aqui, 2 dias, ou está com 49 anos da história do Ministério Peniel. O seu tempo aqui no Ministério Peniel, nós temos aqui alguns irmãos que são aqui antigos. Quando a gente mudou para cá, nós encontramos alguns irmãos que nos receberam tão bem, e para a glória de Deus. Mas será que nesse período que nós vivemos aqui a igreja aqui está aproximadamente uns 28 anos, de vez em quando eu esqueço essa matemática, mas o tempo que você é da igreja não quer dizer que é um tempo que você está liberto. Isso é relativo. Primeiro que, a primeira verdade é que o retorno o que acontece? Os retornos de demônios num coração vazio de Deus. Acontece muito.
Nós fomos libertos, sim. Houve um tempo que a gente foi liberto. Aqui mesmo, trazendo aqui dentro da nossa realidade. Desde que a gente temos nos utilizado do Ministério de Libertação, aquela ficha antiga que a gente usava, distribuía para os candidatos ao batismo, como nós fizemos recentemente agora, pessoas que se batizaram e preencheram aquela ficha. E todo mundo que preenche aquela ficha e vai para o processo de libertação, todo mundo é liberto? Não. Não todo mundo é liberto. A gente tem acompanhado como pastor aqui, pessoas que fazem ficha de libertação, preenche, pelo dizer, passa pela ministração de libertação, libertação daquilo, confessa tudo isso, libertação de mau comportamento, libertação de alguns vícios, passou, terminou o batismo, volta tudo de novo. A pessoa fica andando perdido para cá e para lá, querendo desistir de tudo, cheio de problemas. Mas o que houve? O que aconteceu? Essa é uma das histórias que Jesus conta em Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. O retorno dos demônios num coração vazio de Deus. A pessoa muitas vezes confessa que Jesus é meu rei, meu dono, batiza, frequenta a igreja, mas ainda está com o coração vazio. Coração completamente vazio, que procura preencher pelas coisas do mundo, para cá e para lá. Porque dentro da igreja está sentindo uma certa insatisfação ainda. Alguma coisa que está faltando na vida dessa pessoa. O coração ainda está vazio de Deus. Não é porque Deus se retirou, não, Deus está aí. Como acabei de orar aqui, o Espírito Santo habita em mim, está comigo. Eu preciso me encher desse Espírito Santo todo dia, pela minha intimidade com Ele, lendo a palavra dEle, obedecendo a Ele, ouvindo Ele, caminhando com Ele, todo dia, dependendo dEle. Agora, nem todo mundo que quer ser cheio do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve, ele dá uma recomendação para a igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito, é imperativo, presente, é um mandamento que Jesus, como aqui o apóstolo Paulo pediu, que ser cheio do Espírito Santo é uma obrigação. Porém, nem todo mundo quer ser o Espírito Santo. Tem muita gente andando de coração vazio para cá e para lá, e declarando que meu coração está vazio, eu preciso procurar um homem, uma mulher, é dinheiro, é caro, não sei o quê, é viagem. Por quê? Um coração vazio fica um coração perdido, que não sabe o que quer na vida. Vou para a igreja, não estou satisfeito lá, vou para a igreja bem. Por quê? Coração vazio é um coração perdido, um coração sem identidade, um coração sem destino, um coração completamente perdido. Esse é o coração que muitos de nós estamos vivendo. Razão pelo qual Jesus disse sobre esse fato aqui no capítulo 12 de Mateus, versículo 43 a 45. Quando um espírito mau sai de alguém, ainda procura lugar sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Qual é a casa? Qual é a casa que ele vai voltar aqui? É na sua vida, de onde ele saiu. Você recebeu a oração da igreja, recebeu a oração do ministrador, aqui que ministrou para você sobre a libertação e cura interior, recebeu essa oração, os demônios caíram fora, foram expulsos. Porém, os demônios, entidades espirituais que estavam dentro de você, saíram de verdade. Mas eles vão andando para cá e para lá, procurando um lugar, para eles tentar repousar. Quando não encontram lugar, para eles descansarem, sabe o que eles vão fazer? Volta de novo na sua vida. Quando encontra o seu coração, a sua vida vazia de Deus, eles vão voltar 7 vezes mais pior do que antes. Já pensou uma coisa dessas? Você batizou, disse que aceitou Jesus como seu único
Salvador da sua vida, começou a frequentar a igreja, você olha dentro de você, olha para si e começa a dizer, minha vida piorou. Não piorou nada. É que a sua casa está vazia. É o seu coração que está vazio. O problema não é a igreja, o problema não é a casa do Senhor, o problema não é com ninguém, com outra pessoa. É você que não quer ser cheio do Espírito Santo. E aí os demônios que havia em você vão voltar de novo, morar no seu corpo. Agora, 7 vezes pior do que antes. Coração vazio. Você está aí? O que você prefere? Ser cheio de demônio ou do Espírito Santo? Então vai buscar. Vai buscar. Ser cheio do Espírito Santo, não ficar sentado na praia, com o óculos escuro, falando que o Espírito Santo vem aqui, vem. Não. É intimidade diária. É no quarto. É na sua casa. Onde você estiver. Renuncia a um monte de coisa. Você vai orar um pouco. Vai ler a Bíblia. Vai sair um pouquinho da rotina. Vai buscar a Deus. Vai se quebrantar um pouco. Vai reconhecer os seus pecados. Vai reconhecer as suas mazelas. Vai reconhecer a sua hipocrisia, o seu orgulho. Lá no quarto, onde você vai se quebrantar, Senhor. Senhor, não sou ninguém sem a tua presença. Não sai da minha casa sem a tua presença. Mas para isso que você precisa ter iniciativa. Tem que ter atitude. Aí começa a buscar o Espírito Santo. No lugar do Espírito Santo, se você não ser cheio do Espírito Santo, quem vai estar cheio do seu coração vazio são demônios, entidades que haviam saído entre você, vão tomar conta da sua vida. Isso aí não é intimidação que estou fazendo aqui para você, querido. Não para te amedrontar, mas é realidade. Essa é uma das razões pelo qual eu sempre afirmo, dentro da nossa igreja tem gente endemoniada. Tem gente endemoniada cantando, tem gente endemoniada dançando, tem gente endemoniada trabalhando em um monte de lugar aqui na igreja. Eu creio, tenho certeza disso. Mas em nome de Jesus, vai ter que vazar. Aqui não vai aguentar. Não vai aguentar. Das duas umas. Ou você se entrega, se rende, ou você é tomado pelas entidades espirituais. É uma malignidade. Tem muita gente que vai tomar ceia aqui endemoniada. Eu creio, eu tenho certeza disso. Se eu fizer uma oração aqui de libertação aqui, tem muita gente que vai manifestar aqui. Tem muita gente cheia de Exu, caboclos, pombagira aqui. Eu tenho certeza disso. Tem gente aqui que tem espírito de Jezabel aqui. Eu tenho certeza disso. Eu estou falando que tem gente aqui que está incomodada. Eu estou falando que tem gente aqui perturbada. Eu estou falando aqui que tem gente aqui se mexendo. Parece que alguma coisa que está querendo contragir. É porque não é o Espírito Santo que está fazendo isso. Se segura aí. Se você precisar de ajuda, a gente quer ajudar. Mas você tem que querer. Tem que querer. A segunda verdade que nós queremos ouvir. A volta nas prisões onde você estava. O que a gente precisa é sair das prisões, sermos libertos completamente. Mas por causa da nossa deficiência ou desobediência, de não querer saber de Deus, e muitas vezes a gente volta nas prisões onde havia saído. Aquela história, aquilo que a Bíblia diz, que o porco volta para seu próprio lama, ou vômito, infelizmente. Não é uma decisão minha, é uma decisão sua. No dia a dia, é uma escolha que você faz todo dia. Voltar para a lama que você veio, é uma escolha. Aqui todo mundo aqui está, parece que a gente costuma idolatrar Santa Ceia. Santa Ceia, olha como que está, o dia da ceia. Cadê a ceia? Onde que está? Até lá atrás. Só falta a gente levantar uma estátua em cima daquela mesa e começar a se prostrar. Por quê, pastor? Porque tem gente que depois da ceia some, até carnaval.
me questiono desse tipo de cristianismo, me incomoda, me inquieta, me constrange. A pessoa tomou o CSO, me sumiu. Quando vai voltar? Em março. E no nosso ministério, não é uma regra minha. O pastor presidente, nós somos batistas, a ceia é obrigatoriedade de todos os membros. Tem que estar presente. Não é eu que quero que você seja aqui. Em primeiro lugar, Deus quer que você comunga. A volta nas prisões onde você devia ter saído, ou você saiu. Aqui no 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 25, 26. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 24 a 26. O apóstolo Paulo ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo, para que ele, na sua vez, pudesse alertar, avisar a igreja que estava na Grécia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26. Aos servos do Senhor não convém contender, não convém brigas, mas sim sermos mansos para com todos, aptos para ensinar, sofredor. Versículo 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Versículo 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se, repita comigo, desprendendo-se, mais uma vez, desprendendo-se dos laços do diabo, cuja vontade estão presos. Veja o que o apóstolo Paulo está mandando aqui, o que ele está sugerindo para o seu filho na fé, Timóteo. Interessante que quando ele manda essa carta, é uma carta para crente, não é para incrédulos, não é para a igreja de crentes, literalmente. Destaque aqui no versículo 26, desse capítulo, desse texto que nós lemos, versículo 26, onde ele diz aos irmãos, precisam se desprenderem dos laços do diabo, por quem havia sido preso, para cumprir a vontade de Deus. Observa um pouco aqui, rapidinho, fazer uma análise. Observa um pouco os detalhes das palavras aqui. Existem dois verbos e nessa sentença, um no presente e outro no passado. Primeiro aqui que ele fala, ele diz o seguinte, que se desprendam, quando? Hoje, aqui agora, já, imediatamente, que se desprenda, você desamarra-se, solta o que te prende agora, não é amanhã, não é depois, solta todas as amarrações, as algemas que te prendem agora. Se desprende do quê? Resposta veio, dos laços do diabo. O que é laço do diabo? Algemas. Alguém que foi liberto das prisões satânicas, diabólicas, de repente caiu de novo no laço, aí foi preso de novo. Dá aquela sensação de que você estava preso, melhor, você estava por aí, foi pego, prenderam você, aí te soltaram, colocaram aquele tornozeleira no seu pé. Você mexer com ele, vai ser preso de novo. A resposta que o apóstolo Paulo fala aqui para seu filho Timóteo, seu filho Timóteo diz, se desprendam de quê? Dos laços do diabo, ou algemas.
O segundo verbo aqui está dizendo o seguinte: haviam sido, no passado, haviam sido do quê? Preso no passado. Então, alguém que havia sido no passado, que havia sido preso, com as algemas satânicas, porque alguém que estava preso com as algemas demoníacas, que envolvia-se com drogas, envolvia-se com feitiçaria, envolvia-se com coisas erradas, com roubos, de repente recebeu a libertação, mas volta tudo de novo. E a voltar de novo na prisão do diabo, o apóstolo Paulo sugere que vocês precisam se largar, se desprender dos algemas que vocês colocaram. Interessante ele falar que se desprender, não alguém que vai tirar os seus laços, é você mesmo que tem que tirar. Quem vai tirar? Quem tira? Quem vai tirar? Isso, tem gente que está com a algema na boca, não está conseguindo nem falar. Você que tem que tirar suas algemas. Mas para tirar suas algemas, precisa reconhecer que eu sou algemado. Qual é a evidência do que eu estou algemado? É que a minha vida não anda como eu esperava. O propósito pelo qual Deus me criou, me trouxe aqui no ano 2026, e outro, eu estou vivendo outro propósito. Eu estou vivendo outra vida. Eu não estou vivendo a vida que eu sonhei viver. Nem tampouco Deus sonhou na minha vida. A vida está tudo enrolada, atrapalhada na minha vida. Não sei o que eu quero na minha vida. Nem sei por que cheguei no ano 2026. Deveria ter morrido. Para alguns seja essa uma realidade. Por quê? Você está perdido. Ainda está preso. Você mesmo que tem que reconhecer e dizer que hoje eu sou livre. Eu não quero mais droga, eu não quero mais prostituição, eu não quero mais adultério, eu não quero mais nada errado na minha vida. Eu sou livre. Me desprendo de todos os laços que me amarram. Em nome de Jesus. Não sou eu que vou tirar a sua algema, você mesmo. Porque o Espírito de Deus está em você, apesar de estar algemado. Deus te dá chaves. Deus te dá macete para você poder tirar suas algemas, em nome de Jesus. Se desprendendo dos laços, aqueles crentes não estavam mais nas mãos do Satanás, porque eram salvos em Cristo Jesus, mas faltava o desprender dos laços, desamarrar os laços. Entendemos que um cristão, mesmo depois de ter sido aceito por Jesus Cristo, pode ter laços que o prendem a Satanás. Irmão, quão difícil nós temos, complicado que nós temos aqui, a gente se relacionar com algumas pessoas. A dificuldade de alguns tentar ter um relacionamento sadio com outros. A gente fica se perguntando, mas o que está errado com essa pessoa? Não consegue falar, não consegue se submeter à autoridade. A opinião só dela. Tem algumas pessoas que acham que o mundo vira só em torno dela. O mundo não pode virar só em torno de mim. O mundo tem que virar em torno de Jesus Cristo de Nazaré. Mas tem gente que se acha, não, é tudo que eu quero tem que ser feito do meu jeito, daquele jeito, tal. Se não fizer, então eu vou sair da igreja, eu vou ficar triste. Irmão, presta atenção, o mundo não vira em torno de você só. O mundo deve virar em torno de Cristo Jesus. Que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Acabou. Acabou. Com você, sem você, o mundo continua sendo o mundo. Senão, eu sou o último bolacha como que fala, do pacote. E tem gente que se acha que é o último bolacha do pacote e mesmo assim quebrado. Sempre o último bolacha do pacote que está quebrado. Já pensou isso? Por que acontece isso? É bom a gente se questionar, se perguntar: por que eu sou muito difícil de compreender algumas coisas? Por que eu tenho dificuldade de entender coisas tão simples, coisas banais do Evangelho? O Evangelho é muito simples demais. A vida cristã é muito simples. Quem complica ela é você que complica. Você começa a falar coisas que ninguém falou, porque você está debaixo de uma opressão demoníaca. Você começa a fazer coisas que ninguém mandou fazer, está fazendo.
Quem te me pediu para fazer? Ninguém. Mas me dê vontade, está endemoniado. Quem te mandou fazer essas coisas? A vida cristã é muito bem simples, como a gente imagina. O cristianismo é só a cruz. Carrega a cruz. É simples aí. Perdoa se alguém te ferir. Ama todos. Abraça todo mundo. Contribua. Vamos louvar ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. É difícil isso? Não. Tem gente que quer complicar demais. Sabe por quê? Está endemoniado. Está algemado. O pior é ele mesmo reconhecer as algemas. Não consegue identificar suas algemas. Porque ele vê as algemas dos outros, menos as algemas deles. Ele consegue ver e chegar aqui, aquela irmã está algemada. Aquele irmão está algemado. E ele mesmo está se apontando aqui, ó. Aquele irmão está algemado. E você? Julgar nos outros. Você está aí? Puxa vida, deu um azar aí. Pensei que o culto de hoje vai ser prosperidade. Falasse do meu ego. Eu não estou te ensinando o caminho que para a vida. É duro ouvir isso, mas é importante ouvir. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1 diz: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, todo embaraço, todo laço, e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada por nós. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, costumo dizer, você foi aceito por Jesus, você deixou o pecado. Deixou o quê? Você deixou o pecado, mas os embaraços são situações que atrapalham você. Eu entreguei a minha vida para Jesus, batizei. Embaraço, qual é o embaraço? As amizades ruim. Eu entreguei a minha vida para Jesus, me batizei, mas a minha vida não anda. Qual é o embaraço? Não consigo largar o vício do cigarro. Qual é o embaraço? Não consigo largar o celular. A minha vida passa mais horas e horas no celular do que na palavra de Deus. Eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, fui batizado. Qual é o embaraço que está me atrapalhando? É falar mal dos outros, fofoca. Entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Sou feliz agora, mas não anda. O que está acontecendo? A mágoa qual você não consegue se libertar disso. O ódio, desejando o mal dos outros. Irmão, presta atenção, por favor. Oi, tudo bem aí? Oi, tudo bem? Está na santa paz aí, irmãos? Tem pessoas que não conseguem perdoar aqui na igreja. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar. Não é que seja impossível. As pessoas amam a permanecer com mágoa, coração ferido, porque faz bem para elas. Estou de mal com fulano de tal. Perdoa. Não vou perdoar. Aprenda. O seu corpo pode se tornar templo do inimigo, que é Satanás. Tem gente que tem dificuldade de perdoar. Eu estou aqui, não estou falando como pastor novo que está aqui. Eu conheço essa igreja. Há muito tempo que eu estou aqui nessa igreja. A gente consegue ver relacionamentos se desfazendo, sendo reconstruídos. Pessoas que eram amigos, andavam juntos, daqui a pouco um some, não quer mais falar com o outro. Pessoas que eram amigas, pessoas que andavam juntos, cantavam juntos, no coral, no dança, estavam juntos. Na intercessão, estavam juntos.
E o ministério sempre andava juntos com o ministério. De repente, um dia para a noite, não, vou sair daquele ministério, não, vou sair daquele grupo, porque o meu ciclo acabou naquele ministério. Ah, tá. Eu vou fazendo de conta que é o seu ciclo que acabou mesmo. Mas como eu não tenho o espírito de ciclo, eu tenho o espírito de Deus, e não testifica em meu coração. Como pastor, não testifica aqui seu ciclo. O que acontece é o seguinte: é que você está em pecado, está com ódio, está com ira, e não quer perdoar, está fugindo. Tem muita gente que não consegue perdoar. Não consegue perdoar o marido em casa, não consegue perdoar a esposa em casa. Tem dificuldade de perdoar os pais dentro da sua própria família. Infelizmente, são embaraços que atrapalham a sua vida. Distrações que você se mete. Pela graça e misericórdia de Deus, nesses últimos meses aqui, temos avisado, a igreja tem avisado sempre, cuidado com as distrações. Porque distrações roubam o meu tempo, roubam a minha comunhão com Deus. Distrações, não estou dizendo para você não se divertir, passear um pouco com a sua família, nada disso. Não estou dizendo para você vir na igreja de vez em quando der vontade, nada disso. Mas a sua postura, a minha postura no dia a dia, lá na minha casa. Porque a minha vida espiritual não começa aqui não. Não deve começar aqui, de jeito nenhum. Se a minha vida espiritual começasse aqui, nesse lugar, eu estava quebrado. Onde começa a minha vida espiritual? Pergunta para a pastora. Pergunta para o meu filho Michel. Onde começa? Não, aqui não. Aqui apenas o que está acontecendo aqui é resultado do que aconteceu de manhã. Acordei. O que eu fiz? Pergunta para a minha família. O que eu faço toda manhã quando eu acordo? Então a minha vida espiritual não depende da minha presença na igreja. Porque tem gente que a única oportunidade que se tem para ler a Bíblia é quando está no culto. Ainda no celular. Tem no celular. Porque depois daqui ele vira incrédulo. Depois daqui, se termina o culto, amém, vira endemoniado. O demônio toma conta da vida dele, não quer mais saber nem de igreja, nem de Deus. Deixa eu aproveitar a vida, aproveita a vida. E o diabo vai te aproveitar de você também. E está por aí, não quer saber da comunhão, não quer saber, eu tenho que ir para a casa do Senhor, porque a Bíblia diz que precisamos nos reunir juntos. Não tem tempo para as coisas de Deus. Não há mais prioridade naquilo que é tão importante na minha vida. O que é de tão importante na minha vida? O que é? É Deus, sim ou não? Para você não é Deus. Por quê? Porque você prioriza aquilo que tem mais valor. Quem tem mais valor? Na teoria a gente fala que é Deus. Mas vai terminar o culto, não. Não é. Porque sempre a gente prioriza a nossa vida, para a gente buscar aquilo que é de tão valioso, de tão importante. O que é? Dinheiro. O que é? Há outras coisas por aí. Aí vai sentar na praia, começa a dizer, está passando a dizer que mais buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus tenha misericórdia. Não sei aonde que está buscando esse reino aí. Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32. Por que nós precisamos de libertação? Apesar de estarmos no ano do jubileu, Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32. Por isso, abandonai a mentira. Abandonar o quê? O crente pode mentir? Mas mente. Ou não? Não devia mentir, mas é normal isso? Abandonai a mentira e cada um de vocês fala a verdade com o próximo. Falar a verdade é amor.
pois somos membros um dos outros. Versículo 26. Quando sentirem raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar não deis lugar ao diabo. Você pode irar-se, sim ou não? A ira é pecado, sim ou não? Está com raiva, é pecado? Não? Está com medo. Está com medo da ira. Irmã Ângela, vem por favor. Vamos trabalhar um pouco. Está com o braço cruzado, parece que não tem nada para fazer. Isso, sabe aqui. A Bíblia está dizendo o seguinte, quem está dizendo isso é a Bíblia. Tudo bem? Um abraço? Está carente, não? Brincadeira, brinco, irmão Angel. Presta atenção aqui para não colocar bugiganga na cabeça, por favor. Entre na igreja, aquilo que o pastor falou. A Bíblia que está falando. Quem está falando? Está dizendo o seguinte: irai-vos, mas não pequei. Ela... Oh, meu Jesus. Misericórdia. Jesus, Deus o livre aí. Está repreendido. O irmão Ângel está com raiva porque a irmã Patrícia não deu café para ele. Não fez café. Está de dieta? Tá. Ele está irado. É pecado estar irado? Não, está irado. O que é pecado? Quando a ira que está nele demora até mais tarde, aí se torna pecado. E a Bíblia também nos diz o seguinte: o diabo, nosso adversário, anda onde? O diabo está andando, ele anda aqui. Você não vê ele. Você não vê as entidades espirituais que andam ao seu redor, mas andam. Fica andando ao seu redor. De repente, quando ele brigou com a esposa, ele ficou irritado. Essa ira dentro dele continua até horas e horas, ficou irritado. Às vezes 2 dias. 2 dias, eu fico no veneno mesmo. Então está oprimido, irmão. Ele está oprimido aqui. Às vezes 2 dias. Ou mais. A gente tem que voltar a fazer a libertação de novo. Todo mundo. Porque o diabo, nosso adversário, anda ao redor, procurando quem possa tragar. Quando o diabo ele vê o sentimento de ira nele, ele encontrou. Fez o quê? Encontrou quem possa tragar, destruir. O que vai fazer? Por causa dessa ira, que ele não quer se libertar dessa ira, para perdoar a esposa dele, o diabo entrou, vai ter que entrar aonde está essa ira. Aonde entra um demônio, vai entrar o segundo, vai entrar o terceiro, vai entrar o quarto, vai entrar. Daqui a pouco, ele está com uma legião de demônios. Uma legião de demônios é aproximadamente 3 a 6 mil demônios. Aí todo mundo conhece aqui, o irmão Ângelo aqui, está indo aqui, gosta de brincar, puxa, gosta de festa, está aqui no God, está aqui fazendo churrasco, tá? Daqui a pouco ele some. Estou desanimado, não quer mais ir para a igreja. Todo mundo me acusa. Todo mundo não sei o quê. Estou cansado da igreja. Não sou perfeito, mas não quero mais saber da igreja.
quem está induzindo ele a se afastar da igreja? Eu, pastor? Quem? E muitas vezes o diabo já entrou nele. Será que ele vai reconhecer? Não vai reconhecer. Não vai reconhecer. Só vai sentir sintomas. Sintoma, desânimo de ler a Bíblia. Ele consegue sentar na frente da televisão, assistir novela de Mãe d'Água, assistindo, mas quando fala, vamos orar, não, estou desanimado. Vamos para a igreja? Não, hoje não. Deus sabe todas as coisas, não vou. Você começa a perceber, a pessoa começa já a se enfraquecer aos poucos. Ninguém fica oprimido do dia para a noite. Ninguém se perde do dia para a noite. Tudo é uma questão de processo. Qual é o processo? Em primeiro lugar, ele abriu uma brecha. Qual era a brecha? Mágoa. Qual é a brecha? Mágoa. Mágoa para a esposa. Quantos aqui que estão com mágoa? Levanta a mão. Vai levantar a mão. Aplauda o Senhor. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Você bobeou, deu lugar ao diabo, já era. Repito. Você pode estar debaixo de uma possessão demoníaca. Você mesmo não vai reconhecer. Não vai saber. Às vezes você é casado com o marido, com a esposa, vice-versa, com os pais. Você mesmo não se toca. O marido não ora, a esposa nem ora. Aí você fala, estamos juntos com o demônio. Então, isso que nos leva muitas vezes, apesar de 50 anos, do ano de jubileu, ainda há possessão demoníaca, há opressão demoníaca no nosso meio. Terceiro lugar, nós estamos precisando ser libertos dos cativeiros, ou do cativeiro, e das prisões do passado, para vivermos o verdadeiro jubileu. Veja a oração aqui do salmista, Salmo 142, verso 7. O salmista, ele faz uma oração, 142, de Salmo, versículo 7. Salmo 142, versículo 7. Veja o que o salmista faz. Ele faz um clamor aqui, dizendo: liberta-me da prisão. Liberta-me de quê? Liberta-me da prisão e renderei graça ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Esse é o clamor daqueles ou daquelas pessoas que estamos, ou de estarmos no ano de jubileu, não vão viver a plenitude de jubileu, porque estão na prisão ainda, infelizmente. A pessoa, por estar na prisão, talvez não saiba a razão, o motivo pelo qual está presa, mas existe você tem a oportunidade de clamar, como Davi clamou ao Senhor: Senhor, liberta-me da prisão. Você pode estar preso, mas você pode também clamar. Estamos no ano de jubileu, mas é nem todo mundo que vai experimentar o ano de jubileu na sua plenitude, lamentavelmente. O ano de jubileu é só para aqueles que querem obedecer, querem ser libertos. Por que não? Porque tem que continuar. Tem aqueles que querem ser presos, continuar sendo presos. Ser liberto da prisão é uma escolha que você faz. Querer ou deixar de querer. Não sou eu que te vou tirar da prisão. É uma escolha que você faz. Eu quero ser liberto, só ser liberto. Você tem que ser liberto da prisão, dos vícios do pecado, vício das bebidas, aqueles vícios que você sabe, tem certeza que faz mal para você, mas mesmo assim não consegue se livrar disso. Você se conhece, sabe muito bem a sua vida. Tem coisas que fazem muito mal para você.
Você já pediu ajuda, tomou remédio. Já foi para psicólogos. Não, eu quero me libertar disso. Não tem força para se libertar. Por quê? Porque é uma prisão que você se encontra. Tem pessoas que estão com vício do pecado, aliás, das bebidas. Bebe escondido. Para não parecer que todo mundo está vendo. Não. Questão de beber ou deixar de beber, uma escolha sua. Ah, deixa eu experimentar. Experimentar o quê? Isso é uma evidência de um coração vazio, que só quer se alegrar com bebida alcoólica. Eu contei aquela história no dia que foi no retiro de casais. E eu nunca tinha ficado num quarto como esse que a gente ficou esse ano. É um luxo só. Luxo, literalmente. Banheira de massagem, cama, não sei o que, sofá, tudo. De bom e melhor. Aí na mesa da sala havia uma, eu não sei como chama, tipo uma panela com 3 garrafas de champanhe, com gelo dentro. E falei para a pastora, a gente vai aproveitar. Balde de gelo com 3 garrafas de champanhe. Alabaçaca delas. Espírito de cachaça, vem. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não estou mais aí, não. Meu coração está cheio de Deus. Eu não ando vazio. Jesus me satisfaz 100%. Não há necessidade de mais nada. Deus me satisfaz meu coração. Pastor, experimenta um pouquinho. Experimenta o quê? Não precisa. Em mim, Deus me satisfaz 100%. Não há necessidade de tomar coisas erradas para encher a minha alma. Tem pessoas que têm vício de jogo de tigrinhos. Tem gente que tem vício de cocaína, maconha, cigarro, vício de celular, não larga celular. Eu estou falando aqui, está viciado no celular aí. Vício das músicas do mundo. Não consegue ficar sem dançar, dar uma rebolada. Vícios de sensualizar. Porque é meu jeito de ser, é vício. A sua prisão é tudo aquilo que te faz mal, mas não consegue largar. Porque virou escravo das mentiras, pornografia, virou escravo da masturbação, virou escravo das fofocas, virou escrava das mentiras, das mágoas, que não consegue perdoar ninguém, desânimo constante de vir ao culto, para a igreja, desânimo de orar, de ler a palavra, vícios das enfermidades, de drogas e ansiedade que te oprime, que te perturba, e medo no futuro. Razão pelo qual Jesus, o nosso jubileu, ele diz, Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos colocar em pé, por favor. Jesus, o nosso jubileu, aqui em Lucas capítulo 4, versículo 18. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, não presos da delegacia aqui, ou presos prisão humana, presos espirituais, aqueles que estão debaixo de opressões demoníacas, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável, o ano de júbilo. Esse ano de júbilo vai ser só para alguns. A quem, pastor?
aqueles que querem mesmo, aqueles que querem escolher ser libertos, ser curados, receber o perdão de Deus. Feche seus olhos, por favor.